Vou até começar aqui a gravar. Boa noite todo mundo que está entrando aí, que eu estou duas conferências. Nós vamos ter as conferências hoje. Primeiro, né, do Thales. Né? O Thales, ele vai estar hoje fazendo a sua conferência falando sobre a clínica do cuidado e a construção da masculinidade, um olhar psicanalítico. O Thales, que é psicanalista pelo Instituto Távola, de Belo Horizonte, tá? Com formação interdisciplinar em saúde e cuidado. Ele é graduado em farmácia pela Universidade Estadual de Goiás, com pós-graduações em farmácia clínica e hospitalar, cuidados paliativos pela Faculdade Unimed e oncologia pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa do Albert Einstein. Né? Ele é coordenador de um grupo, tá, de acolhimento para homens desde fevereiro de 2025 e atua em atendimento psicanalítico individual e em grupo, integrando saberes da saúde e da psicanálise da clínica do contemporânea do cuidado. Né? A nossa outra, né, conferência que a gente vai ter hoje, né, é a do Jader Rodrigues, o psicanalista Jader Rodrigues, que tem como título Adolescências e a Clínica do Cuidado, Contribuições Psicanalíticas para o Manejo do Sofrimento Adolescente. O psicanalista Jader Rodrigues é psicanalista e pesquisador, com formação no Instituto Fernando Alonso, de Belo Horizonte, pós-graduado em psicanálise clínica pela Sociedade Brasileira de Psicanálise, pós-graduado em História do Brasil Contemporâneo pela Uni de Belo Horizonte, formação em filosofia pela PUC de Belo Horizonte, professor da rede de ensino, da rede particular de Belo Horizonte, e autor aqui, gente, de N livros, tá? Aqui do Aprendendo a Brincar, da editora Vozes, Dinâmicas e Reflexão e Convivência para Adolescentes, da editora Claretiana, coleção Abrindo os Caminhos, da Rede Pitágoras, sobre todas as coisas que movem a vida e a poesia. Ele é vinculado ao grupo de formação permanente Travessia sobre a orientação da psicanalista, a doutora Renata Wirtman. Né? Muito bem-vindos o Thales, muito bem-vindos o Jader. A gente começa hoje a primeira etapa com o Thales, a segunda etapa com o Jader. Sejam muito bem-vindos e a conferência é de vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Primeiramente, meus sinceros agradecimentos a essa comunidade, a comunidade Budapeste, pelo convite, na pessoa do Rodrigo. É uma honra e uma responsabilidade imensa de dividir esse espaço de pensamento aqui com vocês, junto a pessoas tão capacitadas, né, na psicanálise. Meu nome é Thales Michel Santos, eu sou psicanalista e eu atendo exclusivamente o público masculino. Não por opção minha, mas a clínica do cuidado assim o quis até então, né, digamos assim. Eu atendo individualmente e atendo também em grupo, né? E para relembrar o título dessa conferência de hoje, Clínica do Cuidado e a Construção da Masculinidade, um olhar psicanalítico. Bom, pessoal, eu gostaria de começar propondo para vocês pensar juntos sobre uma pergunta. O que acontece com a masculinidade tradicional? Aquela que é edificada sobre a ideia da invulnerabilidade, da autossuficiência, da contenção de afetos, quando ela encontra um muro de sofrimento psíquico. Esse muro pode ser enorme, causada por crises de paternidade, de angústias paralisantes, de lutos não vividos, de violências internalizadas. E é diante desse desamparo que muitos homens brasileiros, quando muito,
chegam aos nossos consultórios, né? A minha proposta hoje é argumentar aqui que a psicanálise, quando ela é informada por uma ética do cuidado, ela possa oferecer um ambiente facilitador necessário para essa masculinidade que está em crise, não apenas se desmonte, mas também encontre bases sólidas e verdadeiras para se reconstruir. Então, para desenvolver isso, eu estruturei a minha fala em 3 movimentos. Primeiro, eu vou compartilhar com vocês o percurso que moldou o meu olhar clínico para esse sofrimento. É uma trajetória que parte do corpo físico para a psique. Em seguida, eu vou situar esse sofrimento da masculinidade dos homens brasileiros, das fraturas desses homens, em diálogo com alguns autores. E, por fim, eu vou concentrar no coração da prática, que é a experiência de participar, de também coordenar um grupo de acolhimento terapêutico para homens, que para mim funciona como um laboratório vivo, né, dessa clínica do cuidado e desse processo de reconstrução da masculinidade. Bom, minha trajetória, eu vou colocar ela aqui como um método de aproximação do sofrimento, né? Minha chegada a essa escuta, que hoje fundamenta a minha clínica, ela se deu por um caminho que, olhando para trás, eu vejo como um processo de aproximação gradual e respeitosa do sofrimento humano como um todo. Primeiro, eu entro para a enfermagem, eu atuei como técnico de enfermagem, fiz graduação de enfermagem, e com isso eu aprendi a ler a dor física, né? O limite biológico. Eu ofertava aquele cuidado, mas era um cuidado urgente. Eu sentia que eu estava apagando incêndio, sabe? Mas aí eu via que depois que eu tratava a ferida, a pessoa muitas vezes voltava para casa com a mesma angústia intocada. Depois eu fui para tentar uma mediação química, né? E aí eu busco a graduação em farmácia. E aí eu me apaixono pela clínica, e aí a farmácia clínica, hospitalar, a farmácia voltada para a oncologia, para os cuidados paliativos, sempre com esse olhar clínico. Eu busquei entender e otimizar o alívio pelo medicamento. Mas em oncologia e cuidados paliativos, eu tive que lidar com um desamparo radical, que é a finitude. Eu sempre tive um conceito muito enraizado dentro de mim quando comecei a farmácia clínica, que era chamado conceito de cuidado farmacêutico. E era um modelo de escuta global, mas tinha uma dor que a farmacologia não abordava, que era a dor do significado, a dor do existir, sabe? Então, eu decido fazer psicanálise. Depois de 1 ano sendo atendido por psicanalista, né? Entro pelo Instituto Távola, foi muito bem recomendado para mim. Um instituto muito sério em psicanálise, aprendi muito. E aí chega a hora de entrar na prática. E aí eu falei: "E agora, José, para onde que eu vou? Como que vai ser, né?" E então meu psicanalista chega para mim e me pergunta se eu não gostaria de
coordenar juntamente com ele e com outro psicanalista um grupo de acolhimento terapêutico para homens. Eu pensei, por que não? Eu vou estar ali com o meu psicanalista, qualquer coisa, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, eu já tenho um suporte, né? Melhor do que um individual logo de cara. E fui. E foi em busca disso, né, que antes de qualquer formação teórica densa, a prática em um grupo de acolhimento para homens me trouxe muito conhecimento. Ali eu encontrei a psicanálise em um estado bruto, a associação livre entre pares, a transferência que se espalhava pelo coletivo, a dor latente encontrando ressonância no outro. Foi nesse cenário, nesse laboratório, que eu gosto de falar, tentando criar um espaço seguro que pratiquei, sem ainda saber nomear conceitos que o Winnicott, Bion, Ferenczi tratava. E a experiência em grupo foi a minha primeira experiência em psicanálise. E foi a escola clínica mais visceral que eu acho que eu posso viver. E, por fim, sempre visando, né, sempre batendo na mesma tecla dos nossos formadores sobre o tripé psicanalítico, e sempre estando em análise, estando em supervisão, sempre com ótimos analistas, supervisor, e mantendo a formação contínua, né? Eu me debruço para esse estudo, para essa teoria mais densa, mas essa teoria vem a partir da prática, porque a prática me lançou questões urgentes. E aí, nessa busca da teoria, já conhecia, já ouvia falar um pouco, não entendia tanto, mas encontro interlocutores para aquilo que eu já estava vivendo. Primeiramente em grupo, posteriormente em settings individuais. Eu encontrei Ferenczi, Winnicott, Bion, nomes que, para uma prática de cuidado, já intuía dentro de mim mesmo como necessária, né? E onde a minha trajetória pessoal encontra esse social, né? Ele não acontece no vazio, ele encontrou o seu terreno mais fértil e desafiador ao se deparar com a especificidade do sofrimento masculino no Brasil. Aí, quando eu falo de masculinidade aqui, eu preciso falar de uma construção que é atravessada por camadas de violência histórica. E eu não falo apenas de corpos individuais, mas eu falo de um corpo social masculino marcado. E aqui eu peço licença para falar de um autor não brasileiro, mas utilizado e reverberado por muitos psicanalistas brasileiros também, sobre Fanon. Fanon fala que há uma circunscrição colonial que opera também no gênero. E essa circunscrição colonial, para o homem, cria uma expectativa de performance, de dominação, e também de negação da vulnerabilidade, e que se enraiza. E aí vem Jurandir Freire Costa,
e fala que ele discute esse ideal patriarcal que gera um homem vazio, um homem forjado para o exterior. Aí Maria Rita Kell fala que, bem direta, de maneira bem direta, ela fala da necessidade da desmontagem dessa masculinidade tradicional. E o que eu encontro na clínica são os efeitos psíquicos dessa fratura. Um sofrimento que é muitas vezes sociogênico e transgeracional. Não se trata aqui de culpar o indivíduo, né? Mas de reconhecer que o sintoma desse homem é também um texto onde a gente lê o trauma de uma cultura. E foi justamente para ler esse texto complexo, que fala de um corpo social e de uma alma individual, que eu busquei na teoria psicanalítica ferramentas à altura. Ferramentas que foram forjadas por autores que, como eu acredito, ousaram reinventar a clínica a partir de um compromisso ético com o cuidado. E eu vou falar deles três novamente, como eu já citei, mas Ferenczi. Ferenczi foi um revolucionário, gente. Ele insistiu na realidade do trauma e na responsabilidade do analista de não ser um mero intérprete frio. A sua elasticidade da técnica é um convite para que a gente adapte nosso método à necessidade real do paciente. Ou seja, ele nos chama à clínica do real. Para o homem que chega para a gente desconfiado, ensinado a não se mostrar frágil, se a gente mostra uma postura rígida e distante, isso pode confirmar o seu pior medo, que é o de não ser acolhido. E Ferenczi nos autoriza a um cuidado ativo e também a uma presença reparadora que reconhece a ferida real antes de interpretar o conflito psíquico daquele sujeito. Winnicott. Ele nos ensina que não se torna um sujeito inteiro sozinho. É preciso de um ambiente suficientemente bom, uma provisão do holding, da sustentação, que permita a esse indivíduo que deixe cair as suas defesas. No contexto da masculinidade, gente, essa ideia é transformadora. No grupo, o setting analítico deve funcionar como esse espaço transicional, né? Onde a performance da onipotência masculina pode ser aos poucos abandonada. É um espaço onde é seguro não saber, não poder e poder sentir medo. Onde se pode experimentar pela primeira vez a vulnerabilidade como parte do humano e não como falha. E Bion complementa esse quadro com um instrumental preciosíssimo para mim. Ele fala de elementos beta, né, que são sensações, angústias brutas, intoleráveis, que não podem ser pensadas. O sofrimento latente de muitos homens chega assim, gente. É uma tormenta interna, confusa, que se expressa por raiva, por isolamento,
ou até por atuação. A função do analista e do grupo é ser um continente, um container que recebe, contém, e através da escuta e da palavra compartilhada, ajuda a transformar aquilo em elemento alfa. Algo que pode ser sonhado, que pode ser pensado, que pode ser elaborado. E é nisso que o grupo se torna uma máquina de transformar a angústia muda em uma narrativa compartilhada. Teorias, né? Mas, na prática, elas ganham vida. E como se materializa essa clínica do cuidado fundamentada por esses autores no trabalho com os homens? Bom, eu gostaria de trazer aqui principalmente a questão do grupo, né? Porque às vezes pode ser confuso, setting psicanalítico, setting analítico para grupo. Como assim, né? O grupo de acolhimento terapêutico para homens não é uma terapia de grupo clássica. Eu vou deixar bem enfatizado e vou repetir novamente daqui a pouco. É um setting que é deliberadamente construído como ambiente facilitador. Vou repetir. É um setting que é deliberadamente construído como um ambiente facilitador. A dinâmica é simples, mas é poderosíssima. É escutativa, fala livre, lógico, dentro de um contrato ético, e reflexão conjunta. Não há conselhos, mas há testemunho, ressonância e pergunta. É um espaço onde essa identidade masculina rígida pode ser emprestada para o grupo, para ser observada, questionada e eventualmente ressignificada. É um laboratório seguro para experimentar outras formas de estar com outros homens, não na base da competição, como muitos homens fazem, ou da camaradagem superficial, mas na base da vulnerabilidade compartilhada. Olha isso, gente. Esses homens, muitos traídos por instituições, por relações e por eles mesmos, eles não confiam fácil, não. Eles não procuram um especialista onipotente, não, tá, gente? Eles aplicam um teste que é simples também, mas que é, vou dizer para vocês, implacável. Esse teste chama teste de realidade. Eles questionam: esse analista é real? Ele é verdadeiro? Ou é mais uma personagem? Eles exigem da gente autenticidade. Por isso eu falo de analista despido. Não no sentido literal, mas no sentido ético. Aquele que pode ser e estar sendo quem é, com limites e humanidade visíveis ali. E uma clínica como essa exige que a gente esteja fincados no tripé psicanalítico. Eu vou bater na tecla outra vez. Como meu supervisor sempre bate na supervisão. Se não tiver, não vai, gente. Se a gente não tiver a nossa análise pessoal, se a gente não tiver supervisão,
se a gente não tiver formação constante. E não é só formação, eu estou lendo aqui por mim mesmo, mas compartilhar saberes. Ó, só quem está seguro no seu próprio chão psíquico pode oferecer continência ao caos do outro. E se não tiver no tripé, não consegue oferecer essa continência. E para trazer um pouco desses temas que emergem na clínica, dessa desconstrução no vivo ali com o real, com esses homens em reconstrução, parece muito paternidade. O medo de repetir o mesmo modelo do pai ausente ou autoritário, o desejo de ter um vínculo diferente com o filho ou com o próprio pai. Aparecem violências sofridas, exercidas, violências como a única linguagem conhecida para o desespero, gente. Aparece medo e fracasso, medo do fracasso também, medo do desemprego, medo da inadequação, da solidão, da rejeição. Aparece também desejo e afeto. E é uma tarefa difícil trabalhar com eles desejos e afetos. Porque é uma tarefa que exige reconhecer e expressar desejos. Inclusive, os desejos não heteronormativos e aqueles afetos tidos como femininos. Gente, cada encontro é um processo de construção na prática. A masculinidade não é mais um arquétipo solitário a ser performado. O masculino não consegue mais ser sozinho e performado. O masculino está em crise. O masculino está pedindo socorro, ajuda. E a masculinidade, dentro da psicanálise, encontra, através da clínica do cuidado, essa oferta de que a masculinidade pode ser um processo relacional, constantemente negociado entre eles, entre os pares, e pode ser refeito na troca um com o outro. Sempre. Então passa de uma instância e de um arquétipo solitário para um arquétipo coletivo. Diante disso, eu deixo uma proposta, que é mais um convite ao diálogo com vocês, que é para que a psicanálise amplie seu alcance e a sua relevância social, especialmente para populações historicamente distantes desse setting tradicional que a gente conhece, como muitos homens com os quais trabalho e outros que pretendo trabalhar. Talvez seja necessário incorporar, desde o início, uma postura clínica que privilegie o encontro e o cuidado como fundamentos éticos, sem abrir mão do rigor teórico.
A clínica do cuidado não é, de fato, um desvio tático. Não é. É uma expansão ética necessária da nossa tradição psicanalítica. É uma herança legítima. Gente, falo novamente. Eu vou repetir que isso aqui eu acredito demais. A clínica do cuidado não é um desvio tático. Ela é uma expansão ética necessária da tradição psicanalítica. Ela é uma herança legítima de Ferenczi, de Winnicott, de Bion, e que urgentemente é demandada no nosso tempo e no nosso contexto. E eu vou terminar aqui com uma pergunta que me orienta e que gostaria de deixar com vocês também, né? Como nós, comunidade psicanalítica, podemos criar mais e melhores pontes de acesso, sejam grupos, sejam dispositivos clínicos flexíveis ou linguagens, para que homens em sofrimento possam não apenas encontrar alívio para seus sintomas, mas no encontro transferencial, reinventar, palavra por palavra, afeto por afeto, a possibilidade mesma de existir como homens de um jeito novo, de um jeito mais inteiro e de um jeito verdadeiro. Obrigado pela escuta atenta de vocês e generosa. Eu fico agora à disposição para perguntas, para comentários, para trocas. Será que a gente apresenta e deixa o final para conversar sobre os assuntos? Pode ser? Pode ser? Por mim, pode ser. Pode. Então, eu vou aproveitar e, gente, eu sou professor, então, assim, eu vou apresentar aqui para vocês um pouco do meu processo, né, de estudo sobre o tema que a gente vai reconhecer aqui sobre adolescência. Queria chamar a atenção de vocês, eu vi essa notícia, é do ano passado, a ONU registra entre 10 e 24 anos, né, o relatório mostra 25% da nossa população ela está nessa faixa de idade entre 10 e 24 anos. Se tomarmos em conta que a adolescência estendeu, né, que a gente tem até uma adultocência, vamos ver que chega quase a 40% o nível de jovens e adolescentes hoje. Então, só para a gente ter uma noção, é uma China inteira só de jovens. Quero chamar a atenção para isso. E o tema que eu proponho é as adolescências. E aí eu vou trabalhar essa questão das adolescências. Eu vou aproveitar para trazer o que foi o meu percurso do ano passado com um grupo, né, que o Thales também esteve presente, é o grupo do nosso cartel que estudou sobre adolescência. Então, eu vou trazer como que essas leituras me atravessaram e como que eu me apropriei delas para a minha clínica. E, por fim, também vou falar sobre o manejo da clínica do cuidado dentro da adolescência. Então, minha trajetória é assim, eu sou formado em História e Filosofia e trabalho há 35 anos como professor
Então, a minha vida profissional foi atravessada por jovens e adolescentes. Eu comecei em 1990, 91, né? E de cara a gente foi às ruas com os jovens, caras pintadas, era uma juventude toda movimentada, saída recém de uma ditadura militar, primeira vez votou em 89, e essa juventude foi performando e mudando, e dentro de sala de aula a gente foi observando essas nuances que apresentam. E eu quero trazer aqui, então, como que eu, psicanalista, com esse repertório de ciências humanas, com esse olhar sobre essa adolescência, e como que eu cheguei até a psicanálise. Então, eu sou recente, eu tenho apenas 7 anos de psicanálise. Então, eu considero ainda uma criança diante do processo de tudo. Comecei, então, em 2019, fazendo toda a formação, e continuo até hoje aqui. Quero, então, trazer quais são as contribuições. A primeira que eu quero chamar a atenção aqui, no meu recorte de leitura, então, tudo que vocês estão vendo exposto aqui, e por uma maneira mais visual, para poder dialogar com vocês, eu trouxe aqui essa apresentação. Tá? Qual seria a leitura psicanalítica possível da adolescência? Já que o objeto de estudo e tratamento da psicanálise, o sujeito do inconsciente, é apresentado desde cedo por Freud como um sujeito sem idade. Quem é esse adolescente que a gente vai falar, então? Né? Quais essas adolescentes? E aí, eu selecionei aqui uma questão que foi bem marcado no nosso cartel. Então, o que eu me apropriei de todas as discussões? Olha, sobre a adolescência, né? E sempre debates, porque a gente chegou lá com um monte de percepções da nossa, e aos poucos foi sendo com as leituras, com os debates ampliadas. Então, a gente chegou à contribuição que qualquer leitura da adolescência tem que perpassar pelo biopsicossocial, ou seja, passa pelo biológico, pelo psicológico e também pelo social. Então, essa nossa capacidade de escutar esse sujeito, para além daqueles determinismos biológicos, teóricos, né, que a gente traz, o adolescente precisa ser ouvido como alguém que fala a partir de um lugar do conflito, do desejo e do seu enigma. Então, quem que é esse sujeito que a gente vai falar? Por isso eu coloquei no título Adolescências. E aí, como uma provocação, a gente vai colocar aqui uma poesia do Mário Quintana. Então, vocês já viram ali lá na minha biografia que um dos meus livros é sobre todas as coisas que movem a vida, uma tentativa de falar em poesias sobre aquilo que me atravessa a vida e os sentimentos. E a adolescência, eu peguei esse texto do Mário Quintana, que eu achei que ele é muito pertinente àquilo que a gente vivenciou nos nossos debates. Ele diz o seguinte: a vida é tão bela que chega a dar medo. Não um medo que paralisa e gela, estátua surda, mas esse medo fascinante, fremente de curiosidade, que faz o jovem felino seguir para frente, farejando o vento ao sair pela primeira vez da gruta. Medo que ofusca, luz, cúmplicemente. As folhas contam um segredo velho como o mundo. Adolescente olha a vida nova e anda nua, vestida apenas com o teu desejo. A vida nova, a vida nua, um medo que não paralisa, o jovem que caminha. É, então, interessante porque mesmo Freud, todos os teóricos dizem que qualquer poeta
qualquer artista chega primeiro do que qualquer tese e teoria. Então, não há como ser um psicanalista. Se a gente pega na tecla, né, que o Rodrigo sempre pontua, do social, desse engajamento com o mundo, não há também como não ser atravessado pela poesia, pela arte. É impossível de se inscrever nesse lugar. Então, eu separei aqui, né, 3 questões que eu considero das particularidades dessa adolescência e que tomo como minhas a partir dos estudos feitos. A primeira conclusão da minha leitura, do meu recorte, é que a adolescência é esse momento crítico de reorganização psíquica, um tempo decisivo de rupturas e reconfigurações. Então, até então, vivia num nível de fantasia infantil, não havia nenhuma cobrança, havia um excesso de tolerância, e esse mundo que me responsabiliza a se implicar e a posicionar frente a ele. Outra questão importante é que é uma reativação do desamparo. E aí a gente pode lembrar de Heidegger com Dasein, é o ser aí. Ele vai reviver com consciência esse ser que está no mundo, agora intensificado por um movimento extremamente pulsional, e essa transformação corporal coloca esse sujeito na relação com o outro. Quem sou eu frente a esse outro? Esse corpo que às vezes ele atrapalha os braços, equilíbrios, vontades, desejos. Há como lidar com isso? Então, é um reviver. E interessante que no meu TCC, né, o meu artigo foi sobre a adolescência como revivescência do ético, né? E com o retorno ao ético, a necessidade dele agora é lidar com essa castração de um mundo que lhe é atravessado. Outra questão que eu tirei de todo o nosso processo é as fragilizações das identificações. Aquelas referências infantis, idealizadas principalmente pelo pai, pela mãe, do super-herói, aquela pessoa coerente e tal, começa a observar a incoerência e exige dele um novo posicionamento. Então, diante dessas diferenças, eu vou trazer para vocês a minha trajetória, então, do ano passado. Eu vou trazer aqui 4 autores que a gente leu e o que eu peguei desse autor para a minha vida em particular, na minha clínica, não é? A primeira questão, que foi um aprendizado intenso no nosso cartel, é: quem sou eu nesse corpo? Então, nessa imagem, você está vendo um jovem de fundo de uma comunidade, de uma favela. Uma coisa é você atender esse jovem que pega ônibus, que vive situações de desigualdade, de desintegração. Outra é esse mais baixo, que está aí do lado esquerdo, onde apontua um jovem de classe média alta. Tem outras questões. E, por último, nós estamos vendo jovens adolescentes ligados aos nossos povos originários. Interessante, a gente tem aqui em Belo Horizonte, na verdade, no interior, né, que faz parte da nossa equipe aqui de Minas Gerais, uma psicanalista que é índia, né, que é de uma tribo, e ela faz um trabalho com os adolescentes que vivem essa crise, sabe, de identidade. Eu sou o quê, né? Onde é a minha cultura, atravessado por lá. E é interessante. Então, atender esse olhar. Outra questão importante é que esse sujeito se percebe estranho em si mesmo.
E aí a gente enfrenta, principalmente no espaço do ensino médio, né, esse sujeito não se declara. Ele tem medo, porque a cada 10, 7 entre 10 adolescentes, quando se declara, eles são agredidos, seja verbalmente, sobre a escolha, sobre a sua sexualidade. E é interessante a gente observar que tipo de adolescente eu vou atender, então, quais adolescências. E outra, que foi até dito lá pelo Diego no primeiro dia, nós temos o adolescente preto. Olha, se você vai atender, você precisa de, no mínimo, um letramento racial, um mínimo de entender, né? E o meu supervisor sempre me orienta nesse espaço, né? Eu atendo uma jovem, que é, né, preta, e ali traz aquilo que o Diego colocou na segunda-feira, né? Se ele entra numa padaria é perseguido, isso não é imaginário, né? Isso é real. Isso traz um laço, né? Traz reações. Então, para se colocar diante dessas adolescentes, sobre quem eu estou falando? Quem é esse sujeito que vai chegar até a minha clínica? Ou eu posso ter experiências, como a gente está tendo aqui no grupo de Belo Horizonte, que atende no espaço público pessoas. E a discussão que fazíamos ontem, que lugar é esse da psicanálise? Cabe no CAPS? Cabe na rua? Como que a gente vai colocar e construir um novo olhar sobre a psicanálise? Então, diante disso, a adolescência se apresenta, na minha síntese, como essas fragilidades das identificações. Ele agora trabalha com uma herança que ele vai trazer, que atravessa ele, e que muitas vezes ele precisa inventar uma outra frente a isso. Ele vai estar ali segurando um novo mundo. E aí eu vou fazer jus a algumas convergências que a gente foram chegando aí no trato. Então, esse adolescente, nesse salto, quem é ele? Esse cara que está aí. O que ele está saltando? Aqui que ele vai se agarrar? Então, na minha leitura, ficou central o seguinte: todas as abordagens da psicanálise reconhecem o corpo como eixo. É ali que acontece a experiência. Seja o corpo pulsional do Freud, o corpo traumatizado de Ferenczi, ou o corpo amadurecido de Winnicott, ou o corpo não simbolizado de Lacan. Ou seja, o corpo é esse lugar que vai acontecer a inscrição desse sofrimento que eu coloco no título. Então, como manejar? Quem é esse que chega até mim? E, para isso, nós tivemos um percurso, eu vou traçar aqui para vocês alguns, né, dos autores que nós lemos e o que eu me apropriei deles, né? O primeiro texto, na qual uma referência, é os 3 ensaios sobre a sexualidade, de 1905, onde o Freud diz que todo adolescente traz em si o germe da histeria, sabe, essa necessidade de validação, de um reconhecimento, de um amor, né, de se apresentar. Embora, né, o Freud nunca fale dessa adolescência, né, como termo utilizado, ele vai usar nos 3 ensaios a puberdade, mas ele chama atenção para uma coisa interessante, que é, olha, há uma primazia do genital, então um foco muito biológico, né? Ele reconhece que essa pulsão, ela impõe sobre um eu frágil exigências inéditas. Então, se você observar do ponto de vista biológico, há uma transformação. Cara, se você observar o número de hormônios que são injetados
né, a partir dali, de toda uma mudança, todas as exigências de responsabilidades que são colocadas. E se você recordar o seguinte, quando você vai ter a criança, tem todo um aparato, né? Hoje miraboliza aquela coisa da revelação, do sexo lá, faz uma festa. Depois faz um chá de bebê. Depois acompanha e tal. Mas quando chega nessa fase em que o sujeito também está num desamparo, tal qual ele esteve lá na sua infância, porque ele está vivendo essa estabilidade, há uma coisa assim, olha, se vira, agora você já fez, né, já tem uma idade, eu já fiz a minha parte. Então, nós vamos ver o que diz esses autores. O primeiro, esse psicanalista genial que a gente leu, né, que é o Contato Caligares, infelizmente veio a falecer, né, recentemente, é um cara que apresenta, eu recortei aqui 3 ideias que eu considero fundamental para a gente entender o processo da adolescência. E sabendo que o ponto de vista é sempre a vista de um ponto. Acho que o psicanalista tinha que estar com isso bem forte, porque é pedante, às vezes, você estar diante da comunidade nossa lá, né, que é um repertório, às vezes, assim, quase que religioso diante de alguns psicanalistas. Bom, o que o Contato me fez refletir, que eu trouxe para a minha clínica e para a minha perspectiva de atendimento? E aí, Thales e outros que me acompanharam aí, pode ajudar e pode interferir, tá, gente? Não tem problema nenhum. O Contato chama a atenção por uma coisa que eu acho crucial. Ele fala da idealização da juventude. A cultura contemporânea diz o seguinte: é péssimo ser adulto, é péssimo ser velho. Quando os adultos querem ser jovens, como fica, então? Porque qual que é a nossa perspectiva de quando adolescente? É de virar um adulto. Aí você olha para cima, cadê o adulto? Não, eu quero ser jovem. Eu vou fazer plástica, eu vou fazer isso, eu vou devotar uma série de coisas, né? Então, o Contato chama atenção para isso. E ele vai chamar, assim como Freud, desse desejo histérico, né, de reconhecimento, e ele faz, e eu trouxe aqui, vocês estão vendo entre aspas, uma citação do livro, que eu acho que é muito pertinente: o adolescente sofre menos por não saber quem é do que por não saber o que o outro quer dele. É outra tese interessante que o Contardo traz, né, que é interessante para a gente entender a questão da adolescência. E, por fim, claro, aqui é um recorte mínimo, tá, que eu vou fazer dos livros que a gente leu o ano passado sobre, né? O Caligares vai dizer que esse efeito subjetivo, né, de uma sociedade que se posterga, né, está sempre procrastinando esse ingresso na vida adulta, então esse adolescente perde essas referências simbólicas claras diante dele. Outra pessoa que marcou muito a nossa leitura foi o adolescente, o outro, com a Sônia Alberti, né? E ela traz para a gente algumas questões que é importante, né, entender para o atendimento de um adolescente. Que esse adolescente, esse sofrimento, ele decorre de um encontro com uma inconsistência com o outro, não apenas de conflitos internos. Então, ele é um sujeito ainda inseguro, sem um posicionamento, ele está numa corda bamba. E aí a Sônia diz o seguinte: olha, então o adolescente precisa dos seus pais ainda. Então, pai, não chegou a hora de soltar. Esteja perto, inclusive para que ele possa sentir a função de separação. Aquilo que né, que a gente vai revivenciar do Édipo, a castração, seria: olha, essas ideias
que me trouxeram, eu não quero, eu vou ter as minhas e ela vai ser assim, mas eu permaneço afetivamente ligado a eles e isso não significa um rompimento. Então, estar ali. Outra, o adolescente, então, ele precisa de um trabalho de elaboração de escolhas, gente. E são escolhas difíceis. Eu vivi isso 35 anos, no terceiro ano. O camarada vai fazer o Enem, sabe? Até então ele não teve chance de decidir nada na vida, aí ele tem que decidir algo que para ele é a vida inteira. Então é muito jovem, 17, 18 anos, ele tem essa função e ele precisa tomar escolhas e esse trabalho, então, dessa elaboração. Por fim, eu acho que é outra questão fundamental, né? E aqui a gente pode também acionar o Schopenhauer para dizer que o ser humano ele está nesse desamparo fundamental. Então, o que a Sônia chama a atenção? Olha, no atendimento para um adolescente, é preciso você deixar claro que esse desamparo fundamental é intrínseco ao ser humano. Então, essa falta, esse vazio, esse desconforto, olha, desculpa, mas ele vai ser para o resto da sua vida. Então, outro cara que chama a atenção, que eu gosto muito, que é muito criticado às vezes aí, né, por alguns psicanalistas e tal, é o Naggio. O Naggio é um psicanalista argentino e tal, mais radicado hoje, ele mora em Portugal e tal, mas é um cara que trouxe um livro interessante, como que a gente vai agir diante de um adolescente difícil. Então ele vai dizer o seguinte, olha, se esse adolescente que chega para você é agressivo, outro desafio de atender adolescente é isso, o silêncio. O cara chega lá, muitas vezes, porque ele foi trazido pelo pai, pela mãe, né? E às vezes, né, se você vai atender e ele fica lá nesse silêncio, isolamento, esses excessos. Então, o Naggio chama a atenção, olha, o que ele está vivendo? O ato está substituindo a palavra. E o que você tem que fazer no seu espaço? Dar chance desse cara falar. Como o Rodrigo sempre coloca, olha, você agora tem que saber de mangá, não dá para você atender um adolescente sem entrar no mundo dele. Entende? Vai ter que assistir série coreana, vai ter que ver coisas que às vezes não seria do seu feito, mas se você se propõe, então é preciso entrar nesse lugar. Então, essa escuta e a posição do adulto de escutar é muito importante. E o Naggio chama a atenção, olha, antes de corrigir um comportamento, é preciso reconhecer a dor. Olha como a gente já está chegando à clínica do cuidado aqui, que é muito importante, né, que eu vou falar daqui a pouco. Então, para o Naggio, o adolescente difícil é aquele que sofre intensamente e age no lugar de falar. Né? A tarefa do adulto, então, é acolher essa dor, sustentar os limites, sem abandonar os laços. Por fim, pessoal, das nossas leituras feitas, nós chegamos ao Carsola. E o Carsola foi uma tremenda surpresa para a gente, né, que trouxe aí pelo Rodrigo nos debates, é porque o Carsola coloca os casos em que deu errado, em que ele foi mal. Então, para a gente que está aprendendo e está iniciando e vendo, o cara, a gente lia lá e falava assim, pô, o Carsola não está no tripé, tem algum problema com ele aqui, que ele está deixando escapar. Então, trouxe algumas ideias dele, né, que ele vai falar que esse adolescente traz essa fragilidade dos recursos do seu eu. E outra questão importante, que aí traz já aquilo que o Tales falava, né, uma visão mais winnicottiana, a qualidade desse ambiente onde esse sujeito cresce é fundamental para esse processo. Bom, para terminar essa questão das leituras, né, ele diz que a turbulência na adolescência, então, é um momento da gente sustentar esse conflito,
E olha, avaliar esses riscos, preservar a vida psíquica desse processo de amadurecimento. Então, gente, aqui eu fiz uma síntese de um ano, de um cartel intenso de leitura, linha a linha, de debates, que eu trouxe para a minha clínica agora. Né? E agora o desafio. Por eu ter sido diagnosticado tardiamente de pessoa que tem déficit de atenção, TDAH, e então eu sou um cara muito imagético, vocês estão vendo. Eu preciso de algo que eu, sabe, a palavra às vezes me escapa, né? Por isso eu sou um bom ouvinte da psicanálise, porque eu não prendo a história, eu prendo aos significantes. Né? A história é flutuante para mim, a vida inteira foi flutuante. Né? Então, eu fiquei pensando aqui, olha, e essa foto me chamou muito a atenção. Porque o Freud olhando para um adolescente, olha como esse olhar é assim, expressivo. Eu fiquei pensando, esse cara que usou de todo o seu repertório de leitura, o cara que vai falar de totem tabu, então é a área da antropologia, é o cara que vai desafiar a questão da biologia, é o cara que vai buscar na filosofia, em todos os lados, todos os recursos para poder tentar entender o ser humano. Como seria se esse cara vivesse hoje, no século XXI? Esses caras talvez sejamos nós. O que nós, a partir de toda essa herança, podemos lançar um olhar diferente, partindo de um princípio fundamental, que é essa escuta, esse olhar, esse recurso que foi dado pela psicanálise. Então, eu gostaria de chamar a atenção para agora por que eu me aproximei da clínica do cuidado, então, né? O que ela veio para mim, né? E aí eu posso estar aqui, botar uma brincadeira dessa tirinha para vocês, dizendo, olha, esse negócio aí de psicanálise, se o analista é do tipo que não fala nada? Não, é do tipo que escuta. Qual que é o grande diferencial da nossa clínica do cuidado? É a maneira como se escuta. Então, eu chamo a atenção. O que esses teóricos vão fazer? Eles vão reunir e vão deslocar o foco da técnica interpretativa, a técnica pela técnica clássica, para uma relação responsal, né, que sustenta o sofrimento psíquico. Isso me chamou a atenção. E isso eu uso na minha clínica. A minha escuta é a partir do sujeito. Tá? E aí, nós vamos ter, então, esses caras que agora aqui apresentado na imagem, diferenciados, né? Pretos, brancos, ricos, pobres, todos aqui misturados. O que vai acontecer? Cheguei até o cara que conquistou todos nós aqui, né, Thales? O Sandro Ferenczi. Sandro Ferenczi, ele vai ser fundamental, é o cara que vai abrir e desbravar tudo aquilo que a gente entende por clínica do cuidado. O deslocamento da interpretação exclusiva para uma relação analítica, ele vai ter a empatia, coisas que provocam arrepio em qualquer lacaniano, né? A empatia, a elasticidade e o reconhecimento do trauma do outro. Você imagina como você vai atender um adolescente que sofreu abuso, né, sexual, e vai perguntar para ele qual que é a sua responsabilidade naquilo que você se queixa? Entende? Como é isso? Não reconhecer. É como o Ferenczi diz, é retraumatizar o sujeito. Né? Então, essa clínica me atravessou de tal forma que a gente pode hoje vê-la aqui. É interessante, tá, pessoal, que eu pedi para a IA
melhorar essa imagem do Ferenczi, e achei que o olhar dele ficou meio assim, do RPM, não sei se é da época de vocês, né? Aquele olhar 43, meio de lado, meio de indo embora, né? Então, esse Ferenczi, então, a clínica, por que se deve usar, então, principalmente com o adolescente, a clínica ferenciana? Porque ela pensa esse cuidado, essa condição do adolescente de simbolizar as experiências, né? E que estão de forma dissociada e ali precisa ser acolhida. Bom, esse cara também vai ser importante na clínica, que é o dono Winnicott, né? Ele vai trazer esses ambientes, principalmente da adolescência, testa esses limites, colocando à prova como sobreviver a isso. E outra questão importante, porque o Winnicott traz aquilo que já citado anteriormente pelo Tales, a noção do road, que é fundamental na clínica que ele vivenciou com as crianças, e ele foi percebendo que essa pode ser, então, direcionada a adolescentes e adultos. Uma vivência que as pessoas acham, não, ele é, né, voltado apenas para a criança. Não. O que esse analista, então, que tem a performance do cuidado, vai trazer? Olha, né, é interessante porque ele coloca assim, olha, o ambiente tem que ser suficientemente bom. Na clínica. Esse é o ambiente. Né? Muitas vezes vai ser ali que ele vai, sabe, ter esse acolhimento que lhe faltou no espaço do ambiente natural. Então, a atuação do adolescente ela é compreendida como um pedido de sustentação e não como um mero pensamento, comportamento desviante ou como interpretação. Bom, que papel a clínica, né, vai ter, né, o papel do analista nessa clínica, então? Ele vai ser, e aqui é importante, né, o psicanalista do cuidado não significa que vai proteger o sujeito daquele desejo. Ele vai criar condições que ele possa se responsabilizar pela sua posição subjetiva. Espera aí, mas é preciso antes, nesse manejo, da gente construir uma relação transferencial que lhe dê essa sustentação e essa oportunidade de expressar. Então, a clínica do cuidado, ela não é uma oposição à ética do desejo, tão apregoada pelos lacanianos. Mas, o que ela coloca? Ela reconhece que não há um desejo possível sem um mínimo de amparo psíquico. Então, aqui é uma questão importante para a gente pensar nessa formulação do cuidado. Tá? E a singularidade dessa clínica. Eu destaquei duas questões importantes aqui, para a gente não cair nessa mesmice. O sofrimento não decorre apenas de recalque, mas de rupturas de confiabilidade do outro. Coisa do Ferenczi. O trauma é o desmentido. Então, cuidar aqui, pessoal, não significa, como os adolescentes gostam de dizer, passar pano. Tá? Não significa gratificar, mas também não significa repetir o trauma. Então, o cuidar aqui é muito importante, porque às vezes acha assim, então chegou na clínica lá, o analista passa a mão na cabeça. Não. Significa garantir as condições, o hold, de que ele se sinta acolhido, que ele se sinta livre, que ele se sinta, posso falar, não posso falar, posso dizer, enfim, desse lugar. E outra, o analista tem essa posição implicada, ela é responsível, né? Ela é sustentadora, ela não é, sabe, apenas aquele intrusivo, interpretativo, busca, né, as escassões, os silêncios, não estou desqualificando, mas é preciso antes essa posição de cuidado. E
para a gente finalizar aqui a minha fala, eu gostaria de dizer desse desafio, que daria outra fala da gente. Né? Eu tenho que fazer um recorte, é um recorte que a gente poderia falar só sobre essa tirinha aqui, olha, não basta educar, é saber como eles estão sendo educados para as redes, que é outra questão que atravessa, né, que é importante. Então, diante disso, eu posso dizer a vocês que, na cultura atual, o prolongamento da adolescência, aquilo que eu falei com vocês, tem gente falando que a adolescente agora já ultrapassa os 30, né? Daqui a uns dias não vai ter mais velhice, né? Vai. Então, a fluidez das referências identitárias, nós perdemos. E aqui a gente pode citar outro filósofo importante, o Jacques Derrida, sobre as desconstruções das grandes narrativas, né? As grandes narrativas como as religiões, né? O próprio marxismo que foi se decaindo, todo aquilo que sustentava o aparato, que depois o Bauman vai chamar de mundo líquido, que se quebrou, o declínio dessas instituições tradicionais, o modo, né, de subjetivação. Isso exige da clínica um reposicionamento ético e que escute os sintomas de forma, expressão e experiência, né, diante desse mal-estar. Esse mal-estar que se revive a partir do momento em que a sociedade é uma outras possibilidades, outros desafios para nós psicanalistas precisam ser imputados. E não uma mera reprodução de uma técnica que você aprendeu e que ela tem agora que encaixar de todas as formas no modelo de atendimento. Então, pessoal, essa seria a minha contribuição para a nossa conversa aqui. Muito obrigado a vocês pela atenção. Eu fiz bem mais resumido, já que foram dois momentos, para a gente não cansar e ter também aqui um espaço de diálogo para a gente conversar sobre o que foi colocado. Muito obrigado a vocês. Thales, Jader, como eu disse, né? Não esperava menos que isso. Isso aí é maravilhoso. Convidar todo mundo aqui. Tá baixo, Rodrigo. Tá baixo? Tá. Dá para subir agora? Trazer aqui agora começar a dar um pontapé para que a gente possa começar a problematizar com os dois, né? E eu queria que vocês dois, né, tanto o Thales, começando pelo Thales, depois pelo Jader. Tá difícil para vocês também ouvir o Rodrigo, gente? Deixa eu ver aqui. Isso aí que você passou para o lado é um gato? Fica aqui em cima e aperta tudo. Hoje o João está na casa da mãe, mas os gatos enchem o saco aqui. Não sei que arruma com esse microfone todo dia que ele engasga. Nada. Estou ouvindo nada que você está falando. Normalmente, quando você troca, você sai e entra, volta. Temos experienciado isso em alguns momentos. E o seu microfone está fechado.
Lá. É uma desgraça mesmo. Nossa, caiu. Desgraça! O inferno! Caiu todo mundo. Demônio! Aí, Thales, Pronto, vê se o Rodrigo voltou aí. pronto. Eu acho que agora tá funcionando. Nada, Rodrigo. Acho que agora vai funcionar. Aê, É uma porcaria isso aqui. É só privatizar que melhora, gente. Falaram isso. Só colocar na mão o capital privado que melhora. Desde a década de 80 tem gente falando isso, né? Quando que a gente vai negar a realidade concreta, né? Os fatos, né? Eu quero dar um pontapé inicial só fazendo um questionamento. Como que a experiência de vocês como sujeito, e que começou na análise, atravessam vocês hoje, né? Tanto como analistas e como, por exemplo, também no interesse por esses dois temas? Como que vocês foram atravessados? O quanto de vocês, como sujeito, atravessam o interesse de vocês hoje como pesquisadores e produtores de psicanálise? Começa pelos mais velhos aí, Thales. pois é, então pode começar. Bom, Você quer que eu comece? Ah, tá. Pode posso falar. dizer, esse tema, como eu disse, ele me acompanha, né, há muito tempo, com um outro olhar, o olhar de professor e tal. Mas depois que eu comecei a acompanhar a psicanálise, eu acho que o meu olhar sobre a sala de aula foi mudando, né? Eu comecei a perceber esse aluno que chegava lá com outros olhares. E até chegar, então, eu sempre me interessei pelo tema adolescência, porque eu acho que é um tema que é assim, desafiador. Satanás. E a gente debate muito. Se você atende um adolescente, você atende qualquer um. Porque todos os desafios da clínica estão ali. Né? E às vezes é meio difícil, né? E vendo o Thales falar sobre a questão, eu acho que hoje existe um todo que se move. Nós estamos vivendo uma mudança de ordem, bem aquilo que foi relatado, traumática, né? Então, eu acredito que essa transformação, eu vejo, é como se o mundo estivesse na adolescência, vivendo agora uma nova configuração daquilo que pretende ser. Gente, Satanás. Talvez por isso essa rebeldia tão forte dessa polarização, que é característico da adolescência, que ainda não se sustenta naquilo que está vinculado ao mundo, que de esquerda, de direita, de lados, que não tem. Eu acho que entra um ingrediente muito forte hoje, é a questão das redes sociais, das questões das informações, né? E como que a gente vai lidar com todas essas transformações. Então, na minha clínica, eu cheguei a esse lugar por essa curiosidade e acredito que a gente ainda tem muito chão aí para poder entender esses processos que envolvem essas mudanças e todas as circunstâncias. Eu acho que citei um pouco, né, da minha jornada, mas quanto à clínica do cuidado, né, como meu supervisor fala, que é o Rodrigo, tá, gente? Meu supervisor. Foi o cuidado que me levou à clínica, né? E não a clínica que me levou ao cuidado. E eu estava pensando um pouco mais sobre isso, veio um cuidado do corpo
que me levou à clínica, que me levou à psicanálise, que me rebateu à clínica psíquica e que me veio ao cuidado psíquico. Quanto outro tipo de atravessamento em mim mesmo é que eu também sou homem, né? E eu também sou brasileiro. E eu também estou aqui, nesse contexto, nesse tempo. E é a minha forma de contribuir para meu próximo, para a sociedade em que eu vivo. A minha clínica psicanalítica em grupo me atravessa de uma forma de que eu atendo gratuitamente esses homens, porque não tem, muitas vezes, condições financeiras de ter um setting tradicional. É a minha sociedade, é a sociedade que a gente vive, é a sociedade que me circunda, que me circunscreve também, né, como homem. E que, já que eu consigo pensar nesses homens, e já que eu consigo ofertar cuidado através da clínica, e não só como psicanalista, eu também atuo como farmacêutico clínico ainda, reflete isso. Eu acho que é bem meu mesmo, né? Eu sou atravessado de todos os lados. É interessante porque 2012, esse meu livro sobre todas as coisas que movem a vida, eu escrevi um texto que chama A Morte do Homem com H. Então, é interessante que eu começo assim: não consigo mais ser o homem que me ensinaram a ser. Um novo modelo de masculinidade colidiu com o velho e os dois travam uma luta constante dentro de mim. Então, assim, é o início do texto aqui, não vou ler, mas, assim, essa questão que a gente está falando de grandes transformações, né, de modelos de questões que se abrem. Mas vamos deixar que alguém quer fazer alguma questão aí, quer refletir, quer completar, quer dizer algo mais sobre os assuntos. Fiquem todos à vontade. Se sintam à vontade. Deixa eu até ver aqui. Boa noite. Perdão, Ramon, perdão. Não, mas fica à vontade, Helder. Pode falar. Levantou a mão, colega. Eu fui aqui meio que na violência, perdão. Mas, enfim, boa noite a todos. Falas muito potentes dos meninos. Eu queria saber do Thales como é que é a chegada desses homens, né? Eu participei recentemente de uma atividade que foi proposta para os municípios aqui do interior da Paraíba, e se falava muito da vinda desses homens como autores de violência, né? Geralmente é o imaginário que temos sobre quando a gente pensa em grupos terapêuticos para homens, né? Homens autores de violência. E aí faz todo um trabalho de ressignificação dessa masculinidade, dessa questão da violência, enfim. E eu fiquei muito mexido com sua fala, porque
a formação desses grupos, pelo menos é assim que dá para entender, que existe uma espontaneidade, né? São homens que participam, ou não é? São homens que são levados a fazer uma grupo terapia. Como é que é isso? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse processo. Certo. Boa pergunta, Ramon. Então, o grupo que a gente conduz, ele não tem tema específico, né? Ele não trata... Não é igual aos outros grupos tradicionais, né? A gente conhece na sociedade aqui brasileira muitos grupos de terapia de 12 passos, né? Os NAs, os AAs, DASAs, etc. Não é também uma terapia para pessoas com nenhum tipo de tema específico. Só homens que sentem a necessidade de falar e de participar, né? Então, a gente criou o post, assim, esse psicanalista que é meu analista também, ele já tem alguns bons anos como psicanalista e também alguns bons anos conduzindo grupos terapêuticos. Ele já tem um conhecimento e a gente só soltou postagem no Instagram, via online. Tem isso, né? É online. A gente se reúne toda segunda-feira, toda santa segunda-feira, e acompanha esses homens. Tem dias que tem mais, tem dias que tem menos. Eles chegam com suas demandas, né? E a gente acolhe. No início de toda reunião, ou de todo encontro, a gente explica como funciona de maneira rápida, fala livre, associada, tentar... Eu acho que acontece muito também desses homens perceberem a quantidade de homens, eu acho que é bem consciente isso, deles perceberem a quantidade de pessoas que tem na sala e reduzir aquela quantidade, dividir aquela quantidade de tempo que temos por pessoas inconscientemente. Então, eles conseguem começar a trazer as suas demandas para aquele tempo de fala. E é bem interessante isso. E eles percebem-se entre si, a gente vai percebendo ao longo do tempo, quando a gente está com um grupo em formação, né, que eles dão espaço para os que chegam. Os que chegam, novatos, quem quiser falar, eles começam com maior tempo de fala e eles deixam, se precisar, falar por mais tempo do que os outros. Então não tem uma demanda específica, né? É o homem com a sua necessidade real, com o seu sofrimento real ali. Não tem uma queixa específica. Boa noite, obrigado pela fala de vocês. São dois assuntos muito interessantes, né? Porque para mim a ideia da utilização da psicanálise em grupo é sempre muito rica e a gente está sempre fechado, né? Num setting, está sempre pensando numa psicanálise 1 a 1 ou 2 a 2, né? De consciente para inconsciente. E quando a gente pensa no que a psicanálise pode ser usada para grupos, a cabeça expande
a gente cresce como, muitas vezes, como a coisa do facilitador, né? Porque o lugar de analista torna-se um outro lugar também, e isso é enriquecedor. Principalmente com um público, na minha opinião, está perdendo espaço num mundo que a gente está vendo, né? Aqui não vai uma crítica, mas vai pela uma colocação. Eu estava vendo hoje uma questões sobre o masculinismo, né? Como o homem pode... Que homem é esse que está hoje no século XXI? Que pai é esse que surge no século XXI, né? Que hoje em dia não é ajudar com o filho também é responsabilidade do pai. Então, mas mesmo assim, quantos não têm o nome do pai no RG no Brasil? Essa violência contra essa pessoa, essa violência em cascata, né? Porque, né, tem essas questões. Então eu tenho lidado com isso em alguns momentos com os adolescentes que eu converso. Os adolescentes homens, os quais eu converso. Que eles ficam numa situação, às vezes, deslocados e sem saber já estão, né? Temos que dizer que a gente nunca pode... Eu acho que é sempre incrível, né? A gente passou pela adolescência, eles não passaram pela vida adulta. Então, cumpre a nós, até como humanos, lembrar como é e falar, pô, eu tava assim naquela época, cara. Eu também tava lutando contra um negócio que hoje eu tô fazendo a mesma coisa, entendeu? Né? Tem todas essas questões, desculpem. Mas e eu queria tentar fazer um pouco desse registro das duas coisas. Esse adolescente homem, num mundo que às vezes está com medo de um feminino que chegou e está no lugar para ficar, e que é uma visão pessoal, que está começando a encontrar um lugar do feminino do mundo e não tentando substituir o lugar do homem no mundo, porque eu acho que veio essa onda totalmente legítima, e agora nós temos o entendimento que temos os lugares, mas estamos construindo, estamos vivendo um momento super privilegiado, estamos construindo como todos os constroem, né? E eu tenho essa peculiaridade de uma clínica muito delicada, que é a do adolescente, que está passando por todos os trambolhos orgânicos, vamos chamar assim, né? Já que Freud se negou a trabalhar, né, com o Freud não fala da adolescência, ele fala da coisa biológica do púbere. Mas dentro do que a gente entende, a gente tem... O professor Jader trouxe livros riquíssimos, fundantes de uma clínica de psicanálise para adolescentes no Brasil. Estou me estendendo porque eu quero chegar num lugar. Como vocês estão vendo... Aí uma pergunta um pouco provocatora. Thales, como você está vendo o adolescente homem que está surgindo, né, nessa questão, e como o Jader está reparando o lugar desse homem não te daqui. adolescente Não te nesse mundo complexo e muito divergente que a gente está tendo hoje. Obrigado pela fala de vocês e obrigado pelo espaço. Ótimo, obrigado, Helder, pela colocação. Eu vejo esses conflitos latentes, assim, bem fortes, porque a sociedade tende aquilo que a gente falou, quando tinha o mundo das construções, do que era já definido, e eu falava dessa coisa do Derrida, que as construções de narrativa. Olha, você fala de uma mãe solteira. Como uma mãe solteira, entende? Uma mãe solo. E isso é naturalizado como racismo, como outras coisas. Como é que pode? Entende? Como assim? Cadê esse filho da mãe desse sujeito? Né? Então, a nossa sociedade viveu uma superproteção dessa masculinidade que hoje
esse jovem enfrenta uma quebra estrutural disso. O lugar que antes, sabe, era dado a ele, olha, hoje ele tem que lavar as louças junto com a irmã, antes isso era coisa de menina. Então ele está se reposicionando diante desse ser homem, sabe, de responsabilizar-se com as coisas que ele é da sua masculinidade, né? Eu vejo que isso traz, porque a própria mundo adulto se confunde nisso. Por isso eu chamava a atenção daquilo, né, das referências lá do Contato Caligari, né, dizendo, olha, um adulto que não quer ser adulto. Né? Aí você, que lembrou bem, né, nós passamos por um processo, embora cada processo seja diferente, mas a gente sabe o processo. Ele não. Quem é o adulto da relação? O que tem que dar esse freio? Tem sem medo da castração, né, dessa coisa de dizer, olha, isso não pode, mas eu estou aqui do seu lado, eu acordo, eu faço. E eu acho que é uma construção extremamente desafiadora, porque esse nicho aí, Helder, ele acaba vindo aquilo que retratou, né, na série Adolescência, esses grupos mais radicais, né, os Red Pills e outros, que se apropriam, né, esses grupos de extrema-direita. Né? Hoje você tem uma juventude que na minha época era todo mundo mais rebelde, por conta hoje você tem uma juventude mais de direita, né, querendo uma coisa que foi perdida, uma estabilidade. Hoje a mulher quer ter prazer, ela quer gozar, entende? E isso não era uma preocupação antes. Então, existem esses desafios. Encontrar esse adolescente já é encontrar esses conflitos latentes que eu vejo aí presente. Então, esse adulto que se apresenta com novas configurações e que esse sujeito vai ter que saber com isso. Antes da Patrícia falar, eu quero colocar algumas questões só para aprofundar esse debate. O trem está ficando bom a partir de agora. Primeira coisa que a gente precisa colocar aqui para a gente começar também a aprofundar, né? Thales, quando ele está falando da masculinidade, eu queria colocar esse como ponto para a gente aprofundar mais, e a gente pensar a clínica com homens, que é uma outra clínica que eu pesquiso, que é o seguinte: o homem heterossexual na clínica e o homem LGBTQIPN+, na clínica. Né? E isso, há diferenças de um homem hétero, de um homem LGBTQIPN+. Né? Há uma grande diferença. Uma outra coisa que a gente precisa colocar, que o Helder colocou, né? O Freud não falou sobre adolescência. Ele chegou a falar. Inclusive, um dos textos do cartel que a gente estudou foi o do Freud, né? Quando ele fala lá sobre os 3 períodos da questão psíquica. Só que tem um pequeno detalhe que a gente nunca se atenta. Vocês conhecem os casos clássicos do Freud, né? Todo mundo aqui conhece. Os casos clássicos. Tirando o Homem dos Ratos, e esse é muito interessante, tirando o Homem dos Ratos, todas as mulheres que o Freud atendeu, que são dos casos que a gente costuma estudar, são adolescentes. Todas têm entre 15 a 17 anos. Agora entenderam quando eu bato na tecla da questão da historicidade? Poderíamos aqui, e isso já foi colocado para mim, né, em uma situação, né? Não, mas nesse momento, mulheres naquela época eram consideradas mulheres com 15, 16 anos. Eu falei, então há uma questão histórica. E como que o inconsciente lidar com isso? Já que o inconsciente não tem tempo, não há temporalidade. Como é que é isso? Me explica isso aí. Né? Lembremos, gente, a Dora tinha 15 anos. No caso Dora, 15 anos. O primeiro caso fracassado do Freud é com adolescente. Né? E ela sofrendo coisas que as nossas adolescentes hoje sofrem. Assédio de homens velhos, né? Que não conseguem lidar com isso. Uma outra coisa que eu também quero aprofundar sobre essa questão da adolescência é o seguinte: para a psicanálise, atender adolescentes é um problema até hoje.
Tanto que hoje, se a gente for ver quando a gente fala que é uma conferência sobre adolescentes, eu não estou muito interessado em adolescentes. Você tem resistência de psicanalista em atender adolescente. Eu não gosto de atender adolescente, não. E eu tenho uma tese. Quem já leu alguma coisa minha sabe qual que é a minha tese. Quem já participou de falas minhas sabe qual que é a minha tese sobre adolescente. Psicanalistas têm resistência em atender adolescentes porque, na verdade, não tem as suas adolescências resolvidas. O adolescente dentro da clínica é um desafio, porque ele é um desafio à própria adolescência não elaborada do psicanalista. E o texto do Carsola é muito interessante, que ele fala do caso Kátia, porque a Kátia fez dele, gente, um idiota. Por quê? Ou a gente se coloca no lugar de pai, ou a gente tenta se colocar no lugar de salvador desse adolescente ali. A gente acha que pode fazer dele uma pessoa melhor. E não é isso, né? Lembremos, gente, quem fala pro Freud calar a boca e escutar, quem funda a psicanálise, é um adolescente. Não vamos esquecer disso. Quem fala pro Freud, cala a boca, só escuta. Me deixa falar. Para de impor, para de adaptar, me deixa falar. Que ali ele tem um insight, é um adolescente. Aí os adolescentes vão para a clínica psicanalítica, chega o psicanalista, desenha sua família, como se estivesse atendendo crianças. As transmissões que tem sobre psicanálise com adolescentes é sempre psicanálise com crianças e adolescentes. Né? Quando eu ouço falar sobre manejo, eu tenho problema em manejar com adolescentes, quais são os jogos que a gente pode comprar e ter dentro da clínica? Que jogo, gente? Um adolescente de 14, 15, 16 anos, ele não está afim de jogar Uno. Ele está já afim de falar que existe um colega ou uma colega dentro de sala que dá tesão nele. E ele não está entendendo o que é isso. E pode ser que seja um menino, um adolescente, e o que está dando tesão nele é ver um outro menino. E ele não está sacando o que está rolando. Aí ele chega em casa, ele tem um pai que está assistindo um determinado religioso falando que a homossexualidade vai para o inferno. Entenderam isso? Né? Entenderam essa questão? E uma outra coisa que eu vou colocar para a gente aprofundar mais o debate. Eu quero que o Jadra, agora o Thales, que só joga a bomba e deixa vocês aí com ela. Tá? Gente, a masculinidade não está caindo. A masculinidade não está em crise. As mulheres ainda continuam ganhando 30% a menos. Os homens ainda continuam no poder. Os red pill existem, mas os esquerdomachos existem igualmente, abusando das mulheres e assediando igualmente. E colocando as mulheres no lugar de subserviência igualmente. Igualmente. Lembrem-se, o patriarcado é uma estrutura extremamente sofisticada para literalmente lidar com a realidade que é posta. Se é necessário falar de Belchior, Bukowski, andar com a capanga pendurada no ombro e se vestir como idoso, com bonézinho do MST, isso vai me levar a comer mulheres? Vamos usar, né, as palavras obscenas, como Ferenczi nos ensina, eu vou fazer. Eu vou fazer. Né? Porque há sim essa necessidade de reconfigurar. Vamos buscar um homem que deixou de existir. Que homem é esse, né? Esse homem, a todo momento, quando ele vai ali, ele enfrenta uma outra mulher que tem o dono que tem conhecimento, eles são ridicularizados. Eles são ridicularizados. Né? Inclusive as próprias mulheres de direita, né? São mulheres que não já admitem determinados tipos de coisa. Como, por exemplo, as mães dela admitiam. Né? Lembrem-se daquela influencer que casou com um deputado, tomou uns tapas do deputado, e aí, de repente, ela viu que quem deu solidariedade para ela foram as feministas, porque foi ali que ela entendeu. Ela falou, não, eu não quero uma vida que minha mãe vivia. Né? Então, até o próprio conservadorismo lidar com essas questões, né? Então, assim, bora aprofundar sobre isso aí. Patrícia, fica à vontade.
Eu posso depois, pode falar, Patrícia, depois eu quero falar sobre o seu comentário. Vai. Boa noite. Boa noite. Desculpa, eu entrei atrasado, porque realmente eu não vi o aviso das 19 que eu entrei. Tá Mas, perdoada, enfim, Patrícia. Tá perdoada. Você é do coração. Vocês já falaram tantas coisas, que acho que até que a minha pergunta, não sei se cabe, mas assim, eu vou começar pelo desmentido, que eu acho que é um olhar assim muito interessante. E tem um texto de Freud que, para mim, ali, ele opera no desmentido, dentro de toda a sua genialidade. Eu acho que esse texto é um que me atravessou muito, que é Bate-se numa Criança. Então, nesse texto, de alguma forma, ele nega e coloca uma régua em quem realmente apanha, e esta surra sendo grave, leve, e ali ele diz, ele determina o quanto que esta surra ou não surra afetou o outro. Então, acho que ali, para mim, é um desmentido, né? Porque você está colocando, você está determinando o quanto isso dói ou não, e se um tapa é a mesma coisa que um espancamento ou não. Então, para mim, esse texto dele é sensacional, e ali eu acho que opera um desmentido forte. E aí eu queria perguntar para o Tales, que eu achei muito interessante, ele diz que ele faz uma psicanálise em grupo, né? E o que me chama a atenção é assim, se você considera psicanálise ou um processo terapêutico, porque assim, a gente vê que os homens, eles conseguem fazer participar desse tipo de grupo, de terapia, de análise, em grupo, porque existe um reforço, um fortalecimento de que estamos juntos ali. Porque para você pegar alguém e colocar dentro de um setting individual, né, ali, você e o analista, é uma coisa muito difícil. E aí minha pergunta nessa fala que você tem desses homens, realmente a gente consegue operar uma psicanálise ali, ou a gente tem um processo de desabafo terapêutico? Porque existe ali uma inibição e ainda uma medição, né, uma régua de quem somos em grupo e a nossa masculinidade, como está, apesar dos desabafos. Como eu não participo e não estive lá, eu queria entender se a psicanálise, na sua essência, ela consegue ser aplicada a isso, em grupo. Eu achei sensacional, mas como eu não conheço isso, eu queria só porque, de qualquer maneira, é um passo importantíssimo para fazer com que esses homens, pelo menos, falem, né? E aí achei muito interessante. Aí queria a tua opinião, que você me falasse sobre isso. Obrigada. Ô Jader, Oi. eu vou pedir licença para eu começar falando. O Helder tinha falado também, tinha me questionado, e aí eu vou passear do Helder para o Rodrigo e depois para a Patrícia, tá, gente? Tentar. A gente vai pensar juntos, né? Eu acho que a pergunta do Helder tem a ver, se eu não me esqueço, sobre como eu vejo esse adolescente homem, né, se formando hoje. Eu penso em duas coisas que atravessam bastante. Pessoal, se meu vídeo travar ou minha fala pausar, na verdade minha fala é mais importante, porque a internet está bem instável nesse momento aqui. Mas analisando pelo cartel também, que participei e que participo, na verdade,
de adolescentes, e eu tenho uma curiosidade muito grande em trabalhar com adolescentes homens. Eu tenho uma vontade muito grande, eu espero que a clínica do cuidado me tragam esses pacientes. Mas a perspectiva que eu tenho da sociedade brasileira nesse momento, atualmente, é um adolescente que está se despindo dessa masculinidade tradicional e que está aceitando se identificar com o feminino também. E isso não tem relação com a sua sexualidade ou ao seu gênero em si. Eu vejo muito isso nos adolescentes hoje, né? Que convivem comigo, não transparecem essa performance, né? Esse teatro que é para o outro. E isso é bom porque eles já não estão tão vazios como éramos. O trauma transgeracional, como eu falei, que é passado, não é só para os homens, né? Para as mulheres também, para toda a sociedade. É transgeracional, gente. É de uma geração para outra. O que teu pai, tua família, tua mãe te passou de trauma, de modo de vida, de modo de pensamento, de forma de ser, de agir. E aí eu não sei se o Rodrigo sumiu, saiu. É cultura, né? A sociedade, a sua cultura. Eu não sei se o Rodrigo saiu. Então, Helder, é mais ou menos isso. Eu não tenho muito a opinar por enquanto, geralmente é isso. Quanto ao Rodrigo, eu concordo com o que ele fala, mas não da forma que entende. Porque concordo que o que ele fala é sobre o patriarcado. Porém, eu não entendo a masculinidade do homem brasileiro, essa masculinidade histórica, atravessada pela história, pelo cultural, pelo colonial, pelo racial, pelo socioeconômico, do homem brasileiro, está em crise, sim. Esse homem está em crise. A identidade de masculinidade social brasileira desse homem está em crise e ela vai ruir. O